Amém? Quero trazer algo para os irmãos essa noite, que Deus colocou no meu coração. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22 e verso 23. Eu quero falar hoje sobre o espírito de rejeição. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amados, essa é uma palavra muito conhecida, os irmãos já devem ter passado por ela algumas vezes, mas principalmente pelo nome que nós colocamos na nossa futura igreja, que fala de aba, fala de paternidade, fala de adoção, Deus tem trabalhado no meu coração nos últimos dias essa questão de adoção, essa questão de nós olharmos a Deus como Pai, antes de olharmos para Ele como Senhor, como Salvador, temos que olhar sim, mas primeiro nós temos que olhar Deus como um Pai para nós. E o que eu tenho percebido que quando as pessoas têm uma vida de pecado, e às vezes as pessoas tentam sair dessa vida de pecado, tentando correr atrás do próprio pecado, ao invés de correr atrás, de poder entender por que a pessoa está pecando. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a pessoa está com febre, e a pessoa quer tomar remédio para a febre, para parar a febre dela. Mas a febre dela tem um motivo dentro dela, alguma coisa, alguma inflamação dentro dela tem. E às vezes a pessoa está tomando remédio para a febre abaixa, mas a pessoa continua com aquela patologia ainda. Então, qual que é o certo? A pessoa ir no médico e o médico descobrir quais as causas. A pessoa está com uma inflamação, a pessoa está com alguma coisa dentro de si que está causando aquela febre. Senão a pessoa vai viver de tomar remédio para a febre e nunca vai ser curado. E a doença dentro dela vai cada vez piorar. E muitas vezes na nossa vida cristã, nós temos esse comportamento. Nós temos pecados recorrentes na nossa vida. E nós estamos correndo atrás de tentar não pecarmos mais e acabamos nos tornando algumas pessoas legalistas, olhando somente para o pecado, deixando de olhar a raiz que traz todo esse pecado nas nossas vidas. E o Senhor me levou justamente para nós avaliarmos a vida de um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, para quem não sabe, e Saul na língua hebraica quer dizer desejado. E eu comecei a buscar na palavra de Deus por que ele tinha esse nome desejado. Porque nós vamos ver que na cultura hebraica, geralmente o nome dado pelo patriarca, pelo seu pai, refletia no caráter e na vida daquela pessoa. Não que isso fosse uma regra, mas isso acontecia com alguma frequência. O pai ministrava na vida do filho e aquilo acontecia ao longo dos seus anos. Parece que um destino perseguia o seu filho através do nome que o patriarca dava para o seu filho. E ele, com o nome desejado, nós percebemos aqui em 1 Samuel 9:1, olha o que vai dizer. Havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens, ou seja, rico. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ou seja, Saul, o desejado, ele era um jovem, rico, belo e alto, e, consequentemente, ele era desejado, ele era cobiçado pelas demais pessoas.
E uma coisa que eu comecei a observar, que Deus trouxe ao meu coração, que muitas vezes nós temos pecado por algo que a desobediência que vai trazer o pecado da nossa vida, muitas vezes é resultado, meus amados, de uma rejeição que nós temos entre as outras pessoas, uma falta de aceitação que nós temos com as outras pessoas. E isso, às vezes, eu vou explicar ao longo do texto para vocês, vai refletir na nossa vida cristã. E principalmente pessoas que se sentem rejeitadas pelo próprio Deus. E nós sabemos muito bem, meus amados, que nós que cremos em Jesus, nós fomos adotados por Deus, você é filho de Deus. Por mais que você esteja passando por problemas na tua vida, tenha uma coisa em mente, saia com isso bem firme no seu coração aqui essa noite. Você é amado de Deus e você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Deus vai trabalhar na tua vida para o teu melhor. Você tem que ter isso bem firme dentro de você. Porque nós vamos ver que esse homem, Saul, ele sofreu esse espírito de rejeição. E às vezes você vai perguntar para mim, mas como que esse homem, ele foi rejeitado? Ele era rico, ele era alto e formoso, ele era belo. Totalmente características que as pessoas vão olhar, em algumas pessoas que têm esse biótipo, que têm essa condição. Eu não posso falar por isso, porque eu não sou alto, não sou belo, não sou rico. Então não tem como falar com propriedade acerca disso. Mas nós vamos ver que Saul era diferente. Ele tinha essas características. E esse espírito de rejeição entra na vida dele. Como que eu vou saber que esse espírito de rejeição entra na vida dele? Eu tenho que contar para você o início da história de Saul. O povo clama por um rei em Israel. Deus ouve a oração do povo. Samuel se sente rejeitado, mas Deus logo explica para Samuel que Samuel não era ele que estava sendo rejeitado, mas era Deus, era o povo que não queria ser governado por Deus, porque dentro do ser humano há sempre uma rebeldia de não querer ser governado por Deus, de sempre querer fazer da maneira como ele vê nos outros povos fazendo, como ele vê as outras pessoas fazendo. E isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes você vê o ímpio, você vê aquele camarada que não tem comunhão nenhuma com Deus prosperando. Sempre, de vez em quando, bate no nosso coração, por que acontece com ele e não comigo? Não precisa levantar a mão quem já teve esse sentimento. Isso aí é normal na vida da gente. E com Saul, ele foi sendo dominado por esse espírito, porque quando ele foi chamado para ser rei de Israel, Samuel o unge, ele encontra com Israel, algumas coisas começam a acontecer, ratificando a palavra profética que tinha sido liberada na vida de Samuel, para que aquele jovem fosse rei de Israel. E logo quando ele assume o seu ministério como rei, nós vamos ver que numa batalha, numa condição que os filisteus foram para cima do povo de Israel, ali, Saul teve a sua primeira vitória. E o povo começou a olhar, mas vai dizer aqui que alguns homens, que eram homens maldosos, eles não aceitaram a liderança de Saul. Olha o que vai estar escrito em 1 Samuel 10, 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Agora olha o final do texto. Porém, Saul se fez de surdo. Amados, Saul ele percebeu que foi rejeitado por uma classe de pessoas que compunham o reino na qual ele iria governar. Ele pegou no ar essa condição, ele viu aquilo que tinha acontecido, que nem todos estavam debaixo da sua autoridade, e ele guardou aquilo no coração dele. Eu vejo que a Bíblia quer enfatizar para nós o fato que ele tinha visto aquilo, mas ele engoliu e guardou dentro do seu coração. Eu entendo que aqui foi a semente que foi plantada dentro de Saul, que foi causar aquilo que nós lemos no começo do texto, o pecado de desobediência na vida dele. Porque nós temos algo, meus amados, quando nós não temos a certeza que Deus nos ama, que nós temos uma paternidade correta de Deus, que apesar de você muitas vezes não aceitar o alvo, o amor de Deus não muda para a sua vida, que o amor de Deus é incondicional para você, quando você não tem isso bem cimentado dentro do seu coração, a rejeição das pessoas ao seu lado, ela vai fazer muita diferença no seu coração.
E você não foi chamado para alegrar homens, você não foi chamado para ser aceito por todos. Nós fomos chamados, meus amados, para agradar a Deus. Nós fomos chamados para agradar aquele que nos amou primeiro. E se você for esquentar a cabeça com aqueles que estão no seu redor, que estão apontando o dedo para aquilo que você está fazendo, e muitas vezes para as obras boas que você tem feito, você vai parar no tempo, você não vai agradar a Deus. Todas as vezes que você ficar mais preocupado em agradar os homens, você pode ter certeza que você vai desagradar a Deus. Nós somos chamados, meus amados, para seguir a Jesus. E nós vamos ver que o próprio Cristo andando sobre a terra, no meio de um monte de homens que se diziam religiosos, que se diziam homens de Deus, que se diziam a última bolacha do pacote, aqueles mesmos rejeitavam a Jesus, até mesmo os da sua família. Vai dizer lá em Marcos 6 que houve uma confusão na frente da casa de Jesus, e aquelas pessoas começaram a ver os milagres que operavam, as multidões indo para o lado de Jesus, e vai dizer que a sua família começou a pensar que Jesus estava louco. Eles queriam prender Jesus e mandar Jesus para o manicômio. Por quê? Porque começou a doer para eles, vendo que o seu irmão estava operando e andando debaixo da graça de Deus, e aquelas pessoas não conseguiam andar da mesma maneira. E todas as vezes que você quiser se achegar mais a Deus, e você estiver no meio de um grupo de pessoas que não tem compromisso com o Senhor, você pode ter certeza que eles vão começar a tirar chacota da tua cara, vão começar a falar que você é isso ou que você é aquilo. Mas eu venho aqui como um homem de Deus dizendo que a palavra de Deus te diz que você não é derrotado, que você não é isso nem aquilo. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E Paulo ainda vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode te separar. Porque Ele te escolheu ainda antes de você nascer. Ainda antes de você se reconhecer como gente. Deus já tinha um plano para a tua vida e já te amou. Ainda antes da eternidade. Salmo 139 vai dizer que ali no verso de número 16, tu me conheceste ainda informe. E no ventre que vocês estavam, todas as coisas sobre ti já tinham sido escritas, sem que nenhuma delas ainda houvesse acontecido. Olha só, ainda antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a tua vida. Já tinha algo escrito para você, não como um predeterminismo, fazendo de você um robô andando para a terra. Mas Ele tem um plano perfeito, que se você seguir esse plano, você com certeza vai conhecer mais a Deus e vai ser bem sucedido nessa terra. É a questão de nós reconhecermos a Deus, olhar Ele como um Pai. Porque muitas vezes, meus amados, a gente caminha nessa terra falando que tem fé, que caminha por fé. E a fé, na verdade, eu já disse isso uma outra vez, a fé não é fazer com que eu colocar uma fé nesse copo que ele vai sair desse lugar e vai se deslocar para o outro. A fé não é isso. Fazer algo que venha o sobrenatural acontecer de maneira nenhuma. Fé é nós conhecermos aquilo que Deus deixou para nós na sua palavra e crermos nisso de olhos fechados. Tudo aquilo que seja diferente disso já não é mais fé, é crença. E nós vivemos por fé e não por crença. Porque o que é a fé? A fé, você olha na palavra de Deus, Deus te diz que você é filho dele, Deus te diz que você é mais do que vencedor, Deus te diz que você vai morar no céu, Deus te diz uma série de coisas, Deus te diz que você tem que ser obediente à sua palavra. Amém, nós agarramos isso e essa é a nossa meta. E qualquer coisa diferente disso é crença. Como eu falei, o fato de eu querer levar o copo com um sentimento dentro de mim, sobrenatural, querendo levar esse copo daqui para lá, já parte para o campo da crença. E às vezes nós vemos um povo que se diz povo de Deus nos dias de hoje, totalmente com crendices, fazendo coisas para poder alterar o mandamento de Deus, para poder alterar aquilo que Deus determinou para a sua vida. E essa crendice, meus amados, tem feito com que muitas pessoas venham pecar contra Deus. Porque quando nós lemos lá no final do texto, no começo que nós lemos aqui, que quando Saul peca, pelo fato de não ter obedecido a Deus, pelo fato de ter feito algo que Deus não mandou, e o profeta vai dizer para ele que esse tipo de desobediência era como o pecado de feitiçaria. E às vezes, meus amados, pasmem, muitas vezes nós nos tornamos feiticeiros aqui nessa terra.
Aí você vai falar, mas eu não acendo vela, eu não deixo galinha preta lá em tal lugar. A falar nisso, só para dar um parênteses, a menina ligou para nós ontem, e nós temos um comércio, ela falou, ora aí que colocaram uma macumba em frente do seu comércio. Tem carne, um bife de carne pendurado aqui na corrente, tem um série de coisas. Eu falei, na hora me veio o sentimento no meu coração. A passagem que Balaão, ele ajuda o Balaque a fazer uma série de macumba para o povo de Deus e aquilo se tornava em bênção para ele. Porque macumba na nossa vida se torna em bênção, viu, meus amados? Então, tranquilo. Mas, enfim, por que ele fala na questão da feitiçaria? Porque a feitiçaria é quando nós queremos acessar o espiritual para trazer algo para a terra que não é vontade de Deus. E foi isso que Saul quis fazer. Ele quis pegar um sacrifício, ele quis, lá no começo, nós vamos ver que em 2 passagens ele peca contra Deus, e na primeira, Samuel diz para ele, em 7 dias eu vou estar aí para poder te abençoar, para poder oferecer um sacrifício, para você poder ir para a batalha. E vai dizer a palavra de Deus que os inimigos começaram a cercar, os amonitas começaram a cercar o povo de Israel, e Saul, vendo aquela condição, ele começou a ficar desesperado. Samuel não chega, Samuel falou que em 7 dias estariam aqui. E na palavra de Deus vai dizer que ele, vendo o povo indo embora, ou seja, os seus companheiros saindo dali, ele foi e ofereceu um sacrifício a Deus. E vai dizer que bem no momento quando ele acabou de oferecer o sacrifício, o profeta chegou. Já aconteceu essa situação com você? Você está esperando uma pessoa, você esperou, ela acabou atrasando um pouco, e você fala assim, não vou esperar não. Na hora que você sai, dá 2 minutos, a pessoa liga no seu celular. Você não está aqui, eu acabei de chegar. E você ficou ali esperando 1 hora e acabou perdendo aquilo. Já aconteceu questões que você ficou esperando algo acontecer na tua vida. Você cansou de esperar, tomou uma decisão e aquela decisão foi errada. Muitas vezes isso acontece conosco. Sabe por quê, meus amados? Nós temos que aprender uma coisa: aquele que tem o espírito de rejeição dentro dele, aquele que quer agradar as pessoas e não está comprometido 100% com Deus, a vida dele é pautada em circunstâncias. E você não é movido por circunstâncias, você é movido por o Deus Todo-Poderoso a qual você serve. É Ele que governa a tua vida. Se você tem colocado planos diante de Deus, se não deu certo, aquieta teu coração. Aquieta o teu coração, porque talvez não seja o tempo de Deus colocar aquela bênção na tua vida, mas ela muito provavelmente vai chegar lá na frente, na hora que Deus trabalhar dentro de você. É assim que Deus trabalha. Deus não é movido por circunstâncias. Se Deus fosse movido por circunstâncias, meus amados, nós não iríamos ver fome na terra, nós não iríamos ver pessoas passando necessidade, nós não iríamos ver o caos que muitas vezes esse mundo se encontra. Porque Deus não é movido por paixões, meus amados. Deus não é movido por necessidades, mas Deus é movido pela sua palavra. Deus é movido por propósitos. E se o profeta, o sacerdote, na verdade Samuel, ele era profeta, sacerdote e juiz naquela época. E se o sacerdote e profeta disse para ele ficar parado esperando, era que mesmo se não oferecesse o sacrifício, Deus garantia a vitória dele. E é isso que Deus está falando para nós essa noite. Por mais que você tenha sentido algo no teu coração, ou você na palavra de Deus tenha percebido que algo se aproxima da tua vida, e as circunstâncias ao redor falem ao contrário, creia naquilo que foi ministrado no teu coração, creia naquilo que a palavra falou, porque isso vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo, em Gênesis, capítulo 19, verso 23, vai falar que, Êxodo, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele vai cumprir. E Saul se desesperou nessa hora, começou a oferecer sacrifício, e na hora que ele ofereceu, o profeta foi obrigado a falar para ele, Deus iria confirmar o teu reinado a partir de hoje. Porém, Deus não se agradou de ti. E ele já tem procurado um homem segundo o seu coração. Um homem que lhe obedeça. Um homem em que ele possa dar as instruções e venha cumprir. Por quê?
Porque Deus está à procura de homens e mulheres obedientes. Deus não está à procura de quem faz mais dentro da igreja. Deus não está à procura de quem sabe decorar mais versículo de Bíblia. Deus não está à procura de quem tem mais dinheiro. Deus não está à procura de quem é mais bonito. Mas Deus está à procura de homens e mulheres obedientes. A obediência, ela tem um poder de desencadear algo poderoso do plano espiritual na tua vida, que vai fazer com que você venha caminhar em segurança. Não é como você andar numa corda bamba, não. É você caminhar sobre a rocha. A rocha traz segurança e a rocha fala de Jesus. E nós vamos ver que no segundo ano de Saul aconteceu isso. Pela palavra de Deus, nós vamos ver que Saul, ele governou durante 40 anos em Israel. E imagina, logo no começo do seu ministério, ele pôs tudo a perder. E nós temos que aprender isso. Algumas decisões que nós vamos tomar na nossa vida, meus amados, se não for tomada debaixo de obediência, ela vai afetar muito além. Ela vai afetar lá na frente coisas que realmente vão trazer prejuízo para a nossa vida. Nós temos que buscar a direção de Deus para aquilo que nós vamos fazer. Circunstâncias não devem definir o nosso modo de agir. Porque quando você age em vista de uma circunstância ou de uma necessidade para você, você acaba pegando aquilo que é bom, mas Deus tem aquilo que é melhor para a tua vida. Já viu algumas pessoas que ficam desesperadas? Eu tenho que casar. Eu tenho que casar porque todo mundo casou. E começa a olhar ao seu redor, fulano casou, fulano ciclano casou. E ela começa a ficar desesperada porque começa a viver de uma circunstância, ela começa a procurar, ela começa a ficar carente, porque ela não está suprida plenamente naquilo que Deus tem para a vida dela, e ela vive uma carência. E essa carência vai fazer com que ela comece a olhar para outras pessoas com olhos que Deus não tem para eles. E é aquela mulher que vai escolher o homem errado porque foi aquele que apareceu naquela circunstância. Mas Deus tinha o melhor para ela. Deus tinha outra coisa melhor para a sua vida. É aquele que muitas vezes quer mudar de emprego e ele fica inquieto, ele já está ali no seu emprego e aparece uma outra coisa que aos olhos humanos é algo porque ele tem uma necessidade de ganhar mais. Mas às vezes ele está num lugar que é mais estável. Eu vi uma febre, há uns 3 anos atrás, teve uma febre aí de pessoas abandonando emprego para poder entrar em negócio de pirâmide. E foi uma explosão de gente saindo de emprego, investindo, pegando dinheiro, colocando, porque saiu do seguro para poder entrar numa necessidade, para querer ganhar mais. E o que aconteceu? Aquela pirâmide ruiu e as pessoas hoje estão desempregadas. Por quê? Andaram diante de uma necessidade, não enxergaram que são realmente amadas por Deus, que é Deus que está no controle da vida delas. A gente não pode esquecer isso, e nós como seres humanos temos a grande tendência de deixar isso passar na nossa vida. Só que quando você deixa essas oportunidades passar, lá na frente você pode se arrepender. Quando a motivação do nosso coração for agradar Jesus, meus amados, nós teremos que nos alimentar. Nós não teremos mais que nos alimentar da aceitação alheia. Mas quando ela vem, nós passamos a viver para exaltarmos a nós mesmos. Ou seja, quando você vive para agradar a Jesus, você caminha, e se o outro não estiver de acordo com você, amém, é Deus que está na minha vida. Assim como foi com Jesus. As pessoas não aceitavam aquilo que ele estava fazendo, ele foi deixando de lado, e ele foi indo para o foco dele. Qual que era o foco de Jesus? A cruz. E quando nós nos opomos, meus amados, quando as pessoas se opõem ao seu caminho de cruz, literalmente as pessoas estão sendo anticristo na sua vida. Nós fomos chamados, meus amados, para irmos até a cruz. Nós somos chamados para a cruz. E o que é a cruz? É a negação do nosso eu. É a negação do Adão que está em nós. Um Adão que não quer se submeter às vontades do nosso Pai. Mas nós somos chamados por Jesus para nos submetermos e ir até a cruz e obedecermos a Deus em todas as circunstâncias. Ainda que isso venha te causar a ruptura da sua melhor amizade. Ainda isso que venha te causar a ruptura com a sua família, infelizmente, talvez possa causar isso. Talvez o seu pai e a sua mãe não aceitem o modo de você caminhar em paz com Jesus, de você ter Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Aí nós vamos ouvir Jesus falando em Mateus 10:32, eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer divisão entre pai, mãe, filhos, porque Jesus ele veio para poder estabelecer
um novo reinado. E quem entra no reinado de Cristo, esse vai ser vencedor. Você não pode querer pedir, você pode sim, muitas vezes se aconselhar, pedir opinião, mas peça opinião de pessoas que têm comunhão com Deus. Porque a pessoa que tem comunhão com Deus, ela vai ministrar exatamente aquilo que Deus está ministrando no teu coração. Mas quando você tem como referência pessoas que não têm comunhão com Deus, e você quer agradar, ou seja, às vezes você quer tomar tal decisão, só que vem logo aquele sentimento no coração, mas o que eles vão pensar de mim? Como que eu vou ser chamado nesse meio? Eu conheço várias pessoas, meus amados, que eu já ministrei o evangelho para eles. Eles sabem que aquilo é verdade, mas parece que esse espírito de rejeição que tem dentro deles, de querer uma aceitação daqueles que são ao seu redor, parece que prende aquelas pessoas e elas não conseguem obedecer ao evangelho. E ela fala assim, mas agora não. Um dia eu aceito, daqui a pouco eu vou, só que daqui a pouco pode ser tarde. Daqui a pouco pode ser tarde demais. A decisão, meus amados, de nós seguirmos fielmente a Cristo, ela tem que ser para agora, ela não tem que ser para depois. Você não pode procrastinar aquilo que Deus tem colocado como regra para a tua vida, porque você está atrasando aquilo que Deus quer fazer de bom na tua vida. Por isso, não tome como referência as pessoas que não são de Deus. Às vezes, casais vêm nos procurar falando, eu estava pensando em me divorciar e tal. Eu falo, mas da onde... Se aconselhou com alguma pessoa? Já, eu perguntei lá a opinião para a turma lá da minha fábrica, lá, da turma da minha manicure, da minha cabeleireira. Eu falo, boa. E o que eles falaram para você? Não, falou para eu ir em frente mesmo. Já que eu não estou feliz, eu tenho que largar a mão e tenho que partir para outra. Excelente conselho. Excelentíssimo. Aí lá na frente quebra a cara de novo, por quê? Está tomando remédio para a febre sem curar a doença dentro dela. E a rejeição, meus amados, é a raiz de tudo isso e muitas vezes nós não percebemos. Quando nós não aceitamos que Deus nos ama incondicionalmente, cremos que aquilo que Ele nos dá é o que nós necessitamos. Quando fazemos artifícios para mudar a vontade de Deus, fazemos feitiçaria, pois tentamos manipular o sagrado para o nosso benefício. É quando você faz a sua própria vontade. Já percebeu que muitas vezes Deus fala não para você e às vezes aquele não é um não temporário, é um não para aquele momento. Você faz todo uma artimanha, você move pessoas, você fala com você parece um jogador de xadrez, você mexe peças para que as coisas venham a acontecer na tua vida. Mas eu falo para você, talvez você possa estar fazendo isso, talvez você possa estar com a sua cabecinha bem ocupada, tentando fazer várias armações para aquele seu sonho dar certo. Mas eu digo para você, se isso não estiver debaixo da vontade de Deus, por mais que Deus daria para você lá na frente, isso vai se tornar em maldição na sua vida. Porque foi isso que aconteceu. Saul, para poder agradar aqueles que estavam ao seu redor, porque ele foi enviado para uma guerra, Deus tinha mandado para ele, falando assim, você vai lá nos amalequitas e extermina com todos eles, porque aquilo era um simbolismo do pecado. Você vai para uma nação pecadora, extermina tudo, porque nós não temos comunhão com o pecado. Termina tudo, acaba, mata boi, mata mulheres, mata tudo. E Saul vai para essa batalha, ele conquista, ele conseguiu fazer com que ele obtesse vitória, porque Deus, quando ministra um dom na nossa vida, vai dizer lá em Romanos que ele é irrevogável, Deus só vai morrer com você aquilo lá, mas aquilo vai se tornar uma maldição para você. E ele, cheio de si, cheio de querer agradar aqueles que estavam ao seu redor, cheio de querer agradar a si mesmo, ele vai, só mata uma parte do povo e traz o melhor das ovelhas e traz o rei daquela nação que se chamava Agag. E ele ficou ali e vai dizer que Samuel, avisado por Deus para que fosse falar com Saul, porque ele tinha procedido erradamente, na hora que ele chega lá, onde estava Saul? Vai dizer que Saul tinha subido o monte para erguer um monumento para si mesmo. Ou seja, a pessoa, quando ela perde essa conexão com Deus, quando ela perde essa referência que Deus é Pai e que Deus a ama, ela começa a criar ídolos para si mesma. Ela começa a fazer dela o seu maior ídolo.
E às vezes nós criticamos algumas religiões. Fulano adora a imagem tal, fulano a outra imagem, a outra imagem. Mas muitas vezes nós temos sido idólatras, porque nós olhamos somente o nosso umbigo, somente os nossos desejos, e esquecemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa é a pior idolatria. É o ídolo que nós fazemos de nós mesmos. Nós criamos uma imagem de nós e nós começamos a adorar essa imagem. Mas só que você não é essa imagem, só que você fica tentando ser parecido com aquilo. E quando você tenta ser parecido com aquilo e não com Jesus, você se torna aquela imagem. Porque por que o homem cria ídolos? Para que serve o ídolo? Já percebeu que é ídolo São não sei das quantas, que é o santo da causa impossível? São das quantas, que é para a pessoa passar a olhar? Santo não sei do que é o patrimônio, é o patrão, é o padroeiro dos motoristas. Porque as pessoas criam ídolos para poder saciar uma necessidade que ela tem. Ela cria uma figura para poder buscar dentro do espiritual, para trazer para o terreno uma necessidade que ela tem. E uma necessidade que ela cria porque ela não tem confiança no Deus Todo-Poderoso. Então ela começa a fazer um monte de ídolos para ela. E muitas vezes nós temos feito esses ídolos para nós. E vai dizer que Saul desce o monte. Na hora que ele desce o monte, ele se encontra com Samuel. E Samuel fala: você não recebeu a ordem de Deus para poder exterminar com tudo? E sabe o que ele faz? Ele, como o rei tem que chamar a responsabilidade para si. É isso que acontece quando nós perdemos a conexão. Outra característica, nós passamos a ser irresponsáveis e começamos a jogar as nossas culpas no próximo. Ele vai falar: mas o povo que trouxe esse sacrifício e eu aceitei. Mas não adianta, a responsabilidade estava sobre ele. E é isso muitas vezes que acontece conosco. Quando nós perdemos a nossa referência com Deus, nós passamos a falar que o outro é culpado. Já percebeu? Às vezes a gente está cheio de erro na nossa vida. Mas é o outro. Mas é fulano. Mas é ciclano. Já percebeu quando você come alho? Você come alho e fica com o gosto de alho na boca, aquilo vai para o nariz. As pessoas vêm conversar com você, você acha que todo mundo está com bafo de alho. Mas quem está cheirando alho é você. Já percebeu? Chupa laranja para você, aquela mexerica, a mão fica tudo cheirando mexerica, você acha que chega uma pessoa perto de você, cheia de perfume, você fala: está cheirando mexerica, hein? Mas não, quem está cheirando mexerica é você. Porque nós temos a mania de projetar nas pessoas aquilo que está errado em nós. Por quê? Porque nós não enxergamos Deus como nossa referência. Para finalizar, meus amados, já estamos terminando aí. Quando a nossa fé ela é estabelecida de forma que compreendemos que somos plenos filhos de Deus, nós vivemos uma vida de plena obediência e fé, e não em crença naquilo que eu falei para vocês. Olha o que 1 João 5, 3 e 4 vai dizer. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, meus amados, não é a nossa crença. É a nossa fé naquilo que você tem comido, naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem folheado, naquilo que você tem buscado em oração na tua casa. É isso que vai te dar direção para você caminhar em vitória nessa terra. É isso que vai evitar de você fazer coisas que vêm da tua cabeça, que muitas vezes você acha que isso vai trazer uma bênção do Senhor. É isso que vai trazer comunhão para a tua vida. E muitas vezes a gente faz as coisas erradas de uma maneira muito sutil. Vou trazer uma passagem para vocês. Aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando a gente olha para aquela passagem, o que as pessoas vão falar? Nossa, mas que mulher de fé é essa? Aquela mulher estando com aquele fluxo de sangue, não podendo tocar em ninguém, tendo que ficar isolado da sociedade. Ela entrou no meio da multidão e tocou as vestes de Jesus. Mas eu pergunto para você, você acha que aquela mulher, ela foi uma mulher de fé ou ela teve crença? Se eu perguntar para todo mundo, você vai falar, ela foi uma mulher de fé. Mas eu falo para você que aquela mulher foi uma mulher de crença. Porque em nenhum lugar nas Escrituras está escrito: aquele que tocar no vestido do sacerdote vai ser curado.
Aquele que fizer algo, tocar nas vestes de Jesus, vai ser curado. Tanto é que nós vamos ver lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 9. Ela vai falar: direi de mim mesmo, tocarei nas vestes dele e tão somente serei curada. Mas vai dizer que aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus e aquela enfermidade apenas estancou, mas ela não foi curada. Quando que ela foi curada? Quando Jesus clama: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Ou seja, ela creu de uma maneira forte, da mesma maneira que as pessoas creem, e muitas vezes a gente está vendo pipocar milagre para tudo quanto é lado aí. Mas não é porque pingou o milagre lá, que há uma comunhão com Deus, que há estabelecimento de algo, de uma mudança de mente com relação a Deus. Mas vai dizer que naquele momento, em que até os discípulos ficaram perguntando: mas Senhor, mas essa multidão te aperta, e o Senhor nos pergunta: quem te tocou? Ele falou: não, alguém me tocou diferente. E vai dizer que aquela mulher trêmula, ela se apresenta diante de Jesus e estabelece uma comunhão com ele. Vai dizer que naquele momento ela adorou a Deus. E Deus disse para ela: filha minha, você está curada para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque houve o estabelecimento de uma comunhão e ela enxergou quem era Deus. Ela adorou ao Senhor. E a gente adora aquilo que a gente conhece, a gente adora aquilo que a gente busca e aquilo que a gente estabelece uma comunhão. Percebeu como é fácil a gente bolar algo de nós mesmos? Por isso que a gente tem visto: pega um copo d'água, põe em cima da televisão, eu vou orar para você, o milagre vai acontecer. Pega um saquinho de sal grosso, leva para você, mas a gente não vê nada disso na Bíblia. Porque muitas vezes nós temos visto um povo evangélico que tem crescido no Brasil, evangélico, tem crescido cada vez mais, mas nós temos visto uma sociedade cada vez mais corrompida. Nós temos visto vultuosos números falando acerca da nossa fé, acerca do nosso meio espiritual. Mas quando nós ligamos a televisão, que nem como eu estava acompanhando agora a votação lá no plenário, os caras se pegando, se batendo, e muitas vezes a gente fica falando: não, mas que é isso, que absurdo, mas na verdade aquilo está refletindo aquilo que está dentro de nós, porque fomos nós que colocamos eles lá dentro. Estão refletindo o povo, e muitas vezes o povo de Deus, porque nós perdemos o nosso referencial, que é Deus. Que nós possamos, meus amados, nessa noite, buscar uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que seja obediente. Porque essa obediência, ela vai trazer uma chave de vitória para a tua vida. Só que antes de nós sermos obedientes, a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos e ver onde que estão as nossas carências. Onde que estão as nossas, entre aspas, necessidades terrenas, necessidades da alma. Porque nós não fomos chamados, meus amados, para viver na alma aqui na terra, muito pelo contrário, nós somos chamados povo espiritual, e quem é movido pelo Espírito, meus amados, ele não cai naquilo que o mundo tem como valor. Quem é movido pelo Espírito, ele anda com valores celestiais, com valores que estão lá no céu, com valores que Deus se agrada. Mas quando você vive a partir daquilo que a tua alma pede, você começa a viver em função das pessoas, daquele que está do seu lado. Mas camarada ali tem um iPhone, eu tenho que ter um também. Isso aí, principalmente com adolescente, hoje acontece, porque é uma febre de iPhone. Eu tenho que ter um iPhone, mas por quê? Porque a minha amiga tem um iPhone. Mas não é um importante na sua vida, é uma necessidade temporária. E aquela pessoa vai lá, se endivida, a pessoa faz o que não deve fazer para ter o iPhone. Por quê? Porque se eu não tiver um iPhone, eu não estou inserido no meio do meu grupo lá na escola, ou muitas vezes no meio do meu grupo lá na igreja. Mas quando nós olhamos para valores espirituais, você pode ter sim um celular, o melhor que tiver, desde que você tenha, primeiro, condições para isso. E em segundo, desde que aquilo seja bênção na tua vida. E desde que aquilo não seja algo, uma carteirinha para você se apresentar: eu tenho um iPhone, eu quero fazer parte desse grupo. Não, você tem que fazer parte de um grupo de pessoas que primem pelo seu caráter, pela face de Jesus que está impresso na tua vida. E se nós agarrarmos firmemente nisso e olharmos para Jesus, como diz lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, tinha um parquinho para Jesus se divertir, tinha
Finlândia para Jesus poder se divertir, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta e suportou a cruz. Mas sabe o que aconteceu? Pelo fato de ele desprezar aqueles que não queriam nada com nada, ele seguiu o seu caminho, pelo que está sentado à destra de Deus. E sentar à destra de Deus é aquele que fica mais fácil você querer alguma coisa e falar: Senhor, posso fazer tal coisa? Pode, filho. Posso fazer tal coisa? Não, filho. Mas quando ele fala não, você já sabe que aquele não é um não de cuidado, é um não de abraço, é um não de segurança para a tua vida. Porque isso é relação íntima com o Senhor. Amém? E nessa noite, meus amados, a gente possa deixar com que esse espírito de carência venha a ser deixado de lado, esse espírito de necessidade venha a ser lançado para longe, em nome de Jesus, e que nós possamos cada vez mais nos apossar do Espírito Santo que Deus tem para encher a tua vida, para fazer você mais do que vencedor, para iluminar o seu entendimento, para que cada vez mais você seja mais parecido com Ele. Porque a iluminação do Senhor nas nossas vidas é o que faz você crescer nessa terra. Porque quem que é o salvo, só para terminar, quem que é o salvo e quem que é o perdido? O salvo é aquele que foi iluminado por Deus, tomou posse daquela luz e foi crescendo rumo àquela luz, tendo entendimento daquilo que Deus fez, porque vai dizer na palavra de Deus, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem que é o salvo? Aquele que recebeu luz, tomou posse daquela luz e conseguiu enxergar Jesus. E quem que é o perdido? O perdido é aquele que não conseguiu absorver aquela luz, que não absorve aquela luz, e ele não consegue enxergar que ele é filho de Deus. Ele teria o direito à filiação, mas como ele não enxerga, ele não se acha filho, ele vai para o outro lado e acaba perecendo e vai para o lado do inferno. Mas aqui, quando nós recebemos cada vez mais luz, nós vamos seguindo e nós vamos cada vez mais ficando parecidos com Ele.